Cumprimento a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia aqui para poder edificar sua vida e trazer um estudo hoje sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus que se encontra na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante. Se você tem a sua Bíblia, vamos aqui abrir a Bíblia e tentar fazer uma exegese desse texto para que possamos aprender e colocar em prática. Hoje vou fazer esses vídeos em duas partes e eu quero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Quero agradecer a irmã Silvana que compartilhou lá no Facebook, que estaremos trazendo esse estudo. E o nosso propósito aqui é simplesmente compartilhar um pouco daquilo que nós conhecemos, aprendemos dentro do nosso ministério, para poder trazer para as pessoas, e principalmente aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Então, abra as vossas Bíblias, aqui, carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glórias a Deus. Depois nós vamos mais adiante nos versículos 14, 15, 16 e 17 e até o 18 para poder pegar cada item desta armadura. Mas antes de nós começarmos a falar em si do texto, eu quero falar um pouco aqui sobre guerras, batalhas, que nós realmente sabemos que existe, sempre existiu, desde a antiguidade. O texto que eu li aqui, ele fala acerca de tomai. O que é tomai? É receber no alto, tomar, levar toda a armadura de Deus. O conselho de Paulo para a igreja em Éfeso era que toda a armadura de Deus deveria ser tomada, pegada. Você que deve tomar, você que tem que tomar esta atitude de pegar a armadura de Deus. E qual era o objetivo? O objetivo era de resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Muitos, após as lutas e provações, relaxam, ficam dispersos. É assim. Algumas pessoas, elas servem a Deus, passam por provações, passam por lutas, estão até firmes. Só que quando passam então esses momentos difíceis na sua vida, as pessoas tendem a relaxar, tendem a ficar dispersas. E é neste momento que o inimigo das nossas almas, ele está planejando, arquitetando com as suas astutas ciladas. A palavra astuta é inteligente. O inimigo não é burro, ele é inteligente, embora use a sua inteligência para o mal. E hoje eu quero então falar um pouco sobre a verdade prática aqui
A verdade prática é que nós vamos falar sobre a metáfora usada em um sistema limitar, baseado em um sistema militar. E é para comprovar a realidade que estamos literalmente em uma guerra no mundo espiritual. Por isso precisamos cingir da armadura que também é espiritual. Esta metáfora aqui de uma batalha espiritual, nós vamos aprender o que é uma metáfora, nós vamos aprender, qual o sentido de cada item, de cada componente desta batalha espiritual e desta armadura. Nós vamos aprender hoje aqui para a glória de Deus. E eu vou começar aqui então, aqui nessa tarde, a falar um pouco sobre batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é uma realidade entre os crentes, tá? Primeira verdade aqui, que todos os dias nós estamos diante de uma batalha espiritual. Isso é uma realidade, tá? Há uma batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. Todos os dias nós temos lutas diárias que aos olhos humanos não conseguimos contemplar, mas que estamos rodeados de principados, potestades, o príncipe das trevas, as hostes da maldade. São grandes adversários que vêm para nos tirar da presença de Deus, que vêm para nos dispersar e para que venhamos esfriar espiritualmente, apostatar da fé. Então nós vamos ver que há uma guerra entre os crentes e o reino das trevas. Veremos também os instrumentos bélicos, de guerra, de batalha, de combate, que o apóstolo Paulo usou na época como metáfora, onde ilustra com mais clareza e compreensão dos cristãos em relação ao combate. Nós vamos ver os instrumentos que eram utilizados para guerrear, batalharem. E para começar então esta aula, esse pequeno estudo, você sabe o que significa guerra? Antes de entrar no texto, vou tentar trazer uma introdução. Você já parou para pensar o que significa a palavra guerra? Eu não vou aqui no dicionário teológico, tá? Não vou usar o dicionário teológico. Mas guerra, ela é um confronto sujeito a interesses da disputa entre dois ou mais grupos de indivíduos distintos ou mais ou menos organizados. Então a guerra, ela sempre tem um interesse de indivíduos de dois ou mais grupos, Essa guerra, e geralmente eles são organizados, tá? E eles utilizam o quê? Armas, utilizam escudos, utilizam suas estratégias para poder vencer as batalhas, que viriam na sua vida. Isso tratando do Antigo Testamento. E as armas eram para derrotar o adversário. As guerras antigamente e até nos dias de hoje, se podemos comparar, antigamente e hoje também, guerras por causa da política, guerras por causa de facções, nós temos guerras por causa das religiões, guerras e etc. Várias guerras por vários interesses, por vários motivos, mas as guerras sempre existiram desde a antiguidade. Aos longos dos séculos, nós podemos ver também que houve uma grande guerra que a Bíblia relata, a Batalha do Ai. Os israelitas, eles perderam a batalha porque muitos estavam em pecado oculto. Aqui nós vamos tentar aprender hoje que o pecado
pode fazer com que você perca a guerra no mundo espiritual. E principalmente aquele pecado oculto, que parece que ninguém está vendo, que parece que aos olhos de Deus está passando batido. E então você não vai vencer esta guerra, esta batalha espiritual, enquanto você não se arrepender, se converter e então procurar viver a palavra de Deus. Outra coisa que Josué havia vencido muitas guerras, mas menosprezou uma cidade pequena. Então, na batalha do Ai, os israelitas eles perderam, as guerras porque estavam em pecado e em pecado oculto. E uma das falhas aqui de Josué também foi menosprezar aquela pequena cidade. Trazendo hoje, às vezes nós menosprezamos este pequeno, essa pequena tentação que vem sobre a nossa vida e achamos que aquilo ali não vai interferir na nossa vida espiritual. Mas devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo não pode ser desprezado. Nós não podemos idolatrá-lo, achá-lo que ele é melhor que Deus, não. Mas ele é um adversário real, astuto, que está disposto a vencer nós, crentes, na batalha de ordem espiritual. As guerras são frequentes aos longos dos séculos, e as profecias anunciam até o fim dos tempos que haveriam guerras. Podemos ver ali em Mateus, capítulo de número 24, que Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Mas ainda não era o fim, era o princípio das dores. Então as profecias também apontavam para as guerras. E as guerras sempre foram acontecendo durante séculos, Durante os antigos, as guerras sempre aconteceram. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. As guerras que os antigos, quando eles iam se preparar, eles encaravam aquilo como sagrado. O povo de Deus jejuava, o povo de Deus se preparavam para poder entrar na guerra, colocando sempre o Senhor na frente desta batalha. Em outras religiões, eles ofereciam sacrifícios antes de partir, a fim de invocar as suas divindades, pedindo proteção, vitória. E alguns casos, no caso dos cristãos, eles consultavam a Deus: Senhor, nós subiremos até a guerra? Senhor, nós vamos nesta batalha ou ficamos? O Senhor vai conosco? Se o Senhor não for conosco, a gente não vai. Então, eles consultavam a Deus. Às vezes, ofereciam sacrifícios ao Senhor para poder sair para a guerra. E alguns casos também no Antigo Testamento, eles enviavam espias. Para quê? Para analisar o território, contar quantas pessoas tinham. Os espias iam para espiar a terra, preparar o território, montar uma estratégia para que pudesse então não chegar e não ser pego de surpresa, Chegar com as informações concretas, com a quantidade de adversários que tinha. Eles iam com as suas armas preparadas, consultavam o Senhor e então vencia aquela batalha. Você tem se preparado para enfrentar as batalhas espirituais? Você tem consultado a Deus para poder fazer até mesmo a obra do Senhor? Porque eu conheço muitas pessoas que já foram evangelistas, Foram evangelizar, presbíteros, diáconos, membros, até membros mesmo, e foram fazer trabalhos sociais no Passa Rápido, levando comida
para as pessoas. E hoje a grande maioria deles estão desviados. Por quê? Porque quando você vai levar um alimento para alguma pessoa e você ora por aquela pessoa, a guerra, né, aqueles demônios que estão aprisionando aquela vida, aqueles demônios vêm todos contra a sua vida. E eles vêm para lutar contra você, porque você mexeu no formigueiro, mexeu, né, no cacho de abelha. Então aquilo não vai ficar barato. Vocês estão comprando uma luta no mundo espiritual. Você sabia disso? Então você deve consultar a Deus, até mesmo para poder entrar no lugar. Jejuar, se consagrar, se preparar, porque há uma batalha invisível, porém real, a batalha de ordem espiritual, em que muitos crentes têm perdido e hoje estão afastados da igreja, hoje ainda estão sem força para orar, sem força para ler a Bíblia, sem força para evangelizar, e estão crentes, mas afastados, frios, sem fazer nada para o reino de Deus. Devemos tomar muito cuidado, estudar, analisar o nosso adversário. Por quê? Porque o nosso adversário, ele nos analisa, ele nos estuda e ele vem na hora certa, no momento em que nós estamos fracos, distraídos, e então ele vem e ataca e começa com as suas investidas. Amados, eu creio que esse estudo vai ser uma bênção para você hoje. Vamos ver aqui então, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 2, tá? Eles colocavam Deus na frente, utilizando sua orientação e os seus recursos para a guerra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 2. Eu vou abrir aqui rapidinho. Primeiro livro de Samuel, tá, amados? Versículo de número 2. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir aí, é o primeiro, tá? E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus, e livrarás a Keila. Notem que aqui, esta passagem, Davi consulta Deus, se ele vai subir a guerra, se ele vai fazer isso, se vai ser na direção de Deus, se Deus vai estar com ele, ou se Deus não vai estar com ele. Sempre quando nós entrarmos numa guerra, numa batalha de ordem espiritual, precisamos colocar o Senhor Jesus Cristo na frente desta batalha. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Nunca entre numa batalha sem consultar a Deus e colocar o Senhor na frente desta guerra. Agora que eu quero vir para cá, o sentido metafórico. Depois nós vamos entrar, tá, amados, no texto da armadura de Deus. Mas por enquanto eu quero trazer uma introdução para nós até refletir sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa condição espiritual. Estamos preparados para poder guerrear? Estamos preparados para fazer visita num lar? Estamos preparados? Estamos estudando, analisando o nosso adversário? A Bíblia nos chama o Senhor de o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor dos Exércitos? Porque Ele tem um grande exército aqui na terra. E o exército de Deus não é apenas, como alguns dizem, as estrelas, não. O exército é eu e você, que serve a Deus. Nós somos o exército de Deus aqui nesta terra. O sentido metafórico essa guerra no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Então,
a guerra do Novo Testamento, ela é diferente da do Antigo Testamento. Por quê? Ela é incompatível para os cristãos. A do Antigo Testamento é incompatível para nós. No Antigo Testamento eles lutavam braçalmente, eles feriam a espada, né? Eles realmente davam a sua vida no meio daquelas batalhas, no meio daquelas guerras. Eles arriscavam sua própria vida. A guerra do cristão, nos dias de hoje, ela é real, porém, a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A sua luta não é contra a pessoa, seu vizinho, seu inquilino, a pessoa que trabalha com você lá. Não, lá na escola não. A sua luta é contra inimigos espirituais que querem roubar a nossa salvação a todo custo, a todo momento. Então, por que o diabo quer levar-nos para o inferno? Porque ele não consegue ferir a Deus, porque Deus ele é imbatível. Deus não tem adversário. Nós temos adversário, mas Deus não tem adversário. Deus é Deus, ele é soberano. Mas quando ele pega uma pessoa, desvia aquela pessoa para um mau caminho, aquela pessoa se perde nas drogas, se perde na prostituição, se perde no pecado, então, de uma forma ou outra, Deus ama qualquer pecador. Embora Deus não concorde com o pecado. E aí o diabo consegue ferir a Deus de uma forma indireta. E aí, amados, o diabo ele é astuto. Ele é perigoso, sim, e ele quer roubar a nossa salvação, ele quer que nós apostatemos da fé, que nós desviamos do caminho da vida eterna. E por isso que eu quero trazer este estudo hoje, para que eu venha mexer com o seu coração, para que você possa abrir os olhos espirituais e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ver aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o 4. Quero ler um texto aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o 4. Que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. É o que diz a palavra de Deus. As suas armas, das suas milícias, elas não são carnais, não é a força do braço, não é seu intelecto, não. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir as trevas. As armas que Deus nos dá, elas são poderosas em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Há uma batalha que houve no céu entre os anjos de Deus, em que alguns se desviaram, em que eles se rebelaram contra Deus. E a terça parte dos anjos foram expulsos do céu, numa grande batalha. Entre eles, o que estava liderando esta rebelião contra Deus era Satanás, o opositor, aquele que se opõe contra Deus. E agora os demônios estão aqui, um pouco deles, e outros estão presos, em prisões ali, como diz Judas. Estão presos em prisões, em densas trevas. Mas continuando aqui, amados, eu vou tentar gravar em duas partes esse vídeo. Eu ainda estou aprendendo esse negócio de gravar vídeo, mas eu creio que vocês estão conseguindo entender. A metáfora, o que é uma metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que consiste na transferência, ou seja, transfere de um termo para uma esfera de significação que não é sua. Ou seja, é o emprego de uma palavra em um sentido diferente do próprio por analogia. Então a metáfora nada mais é
que você empregar uma palavra de forma analógica para que a pessoa possa entender. Quando nós podemos usar no nosso dia a dia aqui, vou dar alguns exemplos de uma metáfora, né, para vocês entenderem. Estou no fundo do poço. A pessoa fala, eu estou no fundo do poço. A pessoa não está no fundo do poço. Ela está vivendo um momento difícil na sua vida. Às vezes está sem dinheiro, está todo endividado, enfim. Ele diz, eu estou no fundo do poço. Ou às vezes a pessoa está com fome, com muita fome, ela fala, estou com uma fome de leão. Não, ela não está com a fome de leão. O leão parece que come quase 8 quilos de carne por dia. Então, não está com a fome de leão. Ah, estou passando por uma prova, ou vivendo um deserto, etc. Isso são metáforas que são usadas, palavras empregadas por forma de analogia, para que possamos ilustrar aquilo que nós estamos sentindo, vivendo, passando. Tá? Isso seria uma metáfora. E aí, então, trazendo aqui de forma metafórica, Paulo, então, ele estava preso, né? Estava ali um pouco ocioso, e eu imagino que ele começa a olhar um soldado romano. E ao olhar esse soldado romano, ele começa a ver a cada item da roupa, da armadura daquele soldado romano. E então Paulo começa a descrever com riquezas e detalhes espirituais, trazendo do mundo material para o mundo espiritual, para que a pessoa possa entender a realidade do mundo espiritual. Pega-se então algo material e transporta para o mundo espiritual, para fazer uma analogia, uma metáfora, para entendermos como funciona aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas com a revelação do Espírito Santo, Paulo conseguiu enxergar cada detalhe daquela armadura para a glória de Deus. Então, podemos aqui hoje ter uma grande lição de como se revestir de toda a armadura de Deus. Eu estou vestido aqui, aí eu venho e coloco uma roupa por cima, então me revisto desta roupa. E nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. Começando aqui, a armadura de Deus, vamos lá. O ensino aqui é que depois de tomar toda a armadura, tá? Devemos ficar firmes, já falei no começo. Não podemos relaxar, vacilar. Temos que ficar de pé, vigilantes, atentos para os ataques do inimigo. Agora nós vamos ter que usar a Bíblia Sagrada para tentar entender. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Como que nós vamos se revestir? Nós vamos aprender hoje. Só que tem um segredo, amados. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês devem ficar firmes, atentos, sóbrios. O que é sóbrio? Equilibrado. Precisamos estar atento quando o diabo está nos tentando, quando o diabo está tentando tirar, a nossa paz, quando ele está tentando agir ardilosamente, como dizem alguns, com sapatinho de algodão, e ele vem para nos tirar da presença de Deus, para que nós venhamos pecar, errar o alvo, transgredir a lei de Deus. Então vamos entender aqui. E a primeira parte da armadura que eu quero trazer aqui está no versículo 14. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos, Efésios 6,14, tá? Com a verdade e vestida a couraça da justiça. Glórias a Deus. Aqui cingindo, a palavra cingindo é atar o próprio cinto, é apertar o próprio cinto, né? Apertar o cinto com o quê? Com a verdade. Exatamente, aqui ó, quando fala os lombos, está dizendo dos quadris, tá? Externamente é os quadris. Quando fala os lombos, da parte interna, está falando da força procriativa, da força interior. Amados, precisamos cingir os nossos lombos, apertar mesmo a cinta, sabe que uma pessoa que deixa a cinta frouxa e a calça cai? Basicamente é isso, é apertar os seus lombos com o quê? Com a verdade e com a justiça. Cingir os lombos com a verdade. A verdade é a base de tudo que se refere à integridade de um cristão. A verdade tem que ser usada como um cinturão. A verdade tem que estar na minha vida e ela tem que estar na sua vida. Quantos cristãos vocês não conhecem que vão para a igreja, que ouvem a palavra de Deus, que adora a Deus, mas mentem, não conseguem viver sem mentir e acha, né, que as mentirinhas não tem problema e aquilo se torna uma rotina, corriqueiro, amado e amado do Senhor. Com muito temor que eu quero hoje te ensinar, não minta, cinja os seus lombos com a verdade. E a verdade é o que? A verdade é a palavra de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Faça como o salmista Davi, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, contra o Santo de Israel. Temos que viver a verdade, pregamos a verdade, temos que viver esta verdade, cingir os nossos lombos com a verdade. Este é o primeiro item da armadura de Deus para a minha vida e para a sua vida. As pessoas falam assim, uma mentirinha não tem problema não. Mas em Apocalipse diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é muito perigoso. A mentira não faz parte do nosso ser mais. A verdade, como disse aqui, ela se refere à base da integridade do cristão. A base é a verdade. Se nós pregamos a verdade, temos que viver esta verdade, cingindo os lombos com a verdade. Continuando aqui. 3 agora, a couraça da justiça. Vamos entender. A couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça. Versículo 14. A couraça, ela protegia o pescoço, protegia o peito, protegia os ombros, o abdômen, as costas e, de acordo com a época, poderia chegar até a coxa. Trazendo para o lado espiritual, a couraça da justiça nos protege contra as feridas morais e espirituais. A justiça praticada pelo cristão protege o coração dos ataques de Satanás. Glórias a Deus. Então, temos que pegar esta armadura, toda ela.
E uma das formas que você vai, né, ser protegido aí, se podemos dizer, estar bem equipado, é usando toda a armadura de Deus. Quem serve a Deus tem que ser justo. Eu preciso ser justo, você precisa ser justo. E a justiça, ela é um dos itens que está dentro desta armadura, vestindo a couraça da justiça. Ela protegia o pescoço, essa couraça protegia os ombros, protegia o peito, protegia as costas, o abdômen e às vezes ia até a coxa. A justiça vai te proteger contra as feridas morais e as feridas espirituais. Seja justo na sua maneira de viver. Não seja desonesto, não seja desonesta, porque senão você vai perder um desses itens da armadura de Deus. Comece a praticar a justiça. Nós não somos justos no seu 100%, não. Porque a Bíblia nos diz que Deus, olhando dos céus, não viu um justo sequer. Por isso que Jesus veio para cumprir toda a justiça e toda a lei de Deus. Porém, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e nós temos paz com Deus hoje. Então, amados, você é justo porque Jesus te justificou. Mas se Jesus te justificou, quase não sai. Então você deve praticar a justiça. E como que eu sou justo? Eu compro e eu pago. Eu pego emprestado, eu devolvo. Tem lá, né, uma situação que eu estou agindo injustamente. Isso não é de Deus. Você tem que ser justo em toda a sua maneira de viver, moralmente e espiritualmente. Porque isso vai agradar a Deus. E Satanás não vai ter como te acusar, não vai ter como te envergonhar. Você sabia que o inimigo nos acusa dia e noite diante de Deus? Está lá em Apocalipse. O adversário das nossas almas nos acusa diante de Deus dia e noite. E eu quero ler um texto em Miqueias. Se vocês puderem abrir aqui. Miqueias, tá? Deixa eu ver se é Miqueias mesmo. Deixa eu ver se tá aqui. Não é. Ai, gente.